Boa tarde a todos, todas e todos. É com prazer imenso que eu começo mais uma live do NER, a primeira live desse segundo semestre de 2021. O Núcleo de Estudos de Religião Carlos Rodrigues Brandão, da Universidade Federal de Goiás, tem realizado essas atividades online durante esse período da pandemia, do distanciamento social. E toda atividade dessa sempre recebemos pesquisadoras, pesquisadores, ativistas sociais que estudam o tema da religião, a religião no mundo contemporâneo, a religião no Brasil. E hoje não é diferente, hoje nós vamos estar debatendo um tema contemporâneo do catolicismo que gira em torno da economia de Francisco e Clara no Brasil. E para essa atividade de hoje, eu tenho o prazer de estar aqui conosco, né, com a professora Edmeia Maria Ribeiro de Mello, professora Edmeia que está chegando aqui com a gente agora, que faz parte da articulação brasileira pela economia de Francisco e Clara no Brasil, e também, prazer imenso estar aqui também com o professor André Ricardo Souza, que é professor da Universidade Federal de São Carlos, né, a professora Edmeia, economista, o professor André Ricardo, sociólogo, que vão estar aqui com a gente hoje discutindo essa temática da economia de Francisco e Clara no Brasil, nessa interface, né, economia, sociologia, religião. Então, gente, é um prazer imenso ter vocês aqui conosco. Antes de passar a palavra para vocês, só queria, enfim, falar um pouquinho do NER, né, o Núcleo de Estudos de Religião, que é um núcleo composto por pesquisadoras, pesquisadores aqui, principalmente da Universidade Federal de Goiás, graduandos, né, das ciências sociais, principalmente, da Faculdade de Ciências Sociais, mestrandos, mestrandas, doutorandos, doutorandas, e também egressos, né, pessoas que fizeram com a pós-graduação com a gente, que hoje estão aí já inseridos nas universidades aqui de Goiás, e também pesquisadores, pesquisadoras em geral, que participam aí conosco, pesquisando o campo religioso aqui em Goiás, no Brasil, pensando a religião, o campo religioso no mundo contemporâneo, né? A gente já debateu várias temáticas nas lives, né? Esse ano, por exemplo, tivemos debate sobre o tema da mulher na religião, temos debatido muito nas lives o tema da política na religião, que é um tema contemporâneo, né? E hoje, então, essa discussão, economia e religião, a partir de um chamado que o Papa Francisco, né, a principal liderança da Igreja Católica no mundo, a liderança máxima, né, a autoridade máxima da Igreja, um chamado que o Papa fez em 2019, principalmente para a juventude, né, opção preferencial do Papa pela juventude nesse chamado, convocando as pessoas do mundo inteiro a pensarem outra economia para além dessa economia na qual estamos todos nós inseridos. E é esse, enfim, em torno desse tema, né, desse chamado do Papa, e da recepção desse chamado aqui no Brasil, que a professora Edmeia e o professor André vão estar falando hoje. E, enfim, para não gastar demais o tempo de vocês que estão com a gente aqui, nos assistindo, também da professora Edmeia e do André, eu já vou passar logo a palavra para a professora Edmeia, convidar a professora Edmeia Mello para iniciar a sua explanação sobre a temática. Professor Edmeia, mais uma vez, muito obrigado, viu, pela sua presença, é um prazer imenso tê-la aqui com a gente hoje. E para quem está aqui nos assistindo pelo YouTube do NER, já vou lembrando que vocês podem ir formulando suas questões, comentários, que no final das duas palestras nós teremos, né, o tempo aí para eles responderem, a professora Edmeia e o professor André responderem as questões, os comentários do chat, tá bom, gente? Então sejam todos e todas e todos muito bem-vindos e bem-vindas. Professora Edmeia, a palavra é sua. Agora ok. Muito obrigada, boa tarde a todos e todas. Quero agradecer ao professor Flávio o convite para participar desse momento do Núcleo de Estudos em Religião e também a oportunidade de encontrar o professor André, companheiro lá da Articulação para a Economia de Francisco e Clara, Articulação Brasileira, e também da Associação Brasileira de Pesquisadores em Economia Solidária.
uma oportunidade de conversar sobre a economia de Francisco e Clara no Brasil. Então, eu pediria ao Marcos, agradeço a ele o apoio para começar a mostrar as transparências, né? Então, podemos passar para a segunda transparência, que comenta sobre o convite feito pelo Papa Francisco, a origem desse movimento. Eu queria antes dizer que essa minha apresentação ela vai se dividir mais ou menos em duas partes. Na primeira parte, nós vamos conversar sobre a origem, explicar um pouco essa economia de Francisco, justificá-la, dizer a que veio, né, em relação a uma outra economia que aí está. E, então, começando pela origem, esse movimento começou, como o Flávio já disse, por meio de um convite do Papa Francisco para um encontro. Conforme o Flávio disse, ele convidou jovens economistas, empresárias e empresários do mundo inteiro que estudam e praticam uma economia diferente. Então, eu penso que o fato do Papa ter endereçado esse convite aos jovens traz implícita a ideia de uma esperança de que se estabeleça algo novo, algo que venha, uma mudança de fato transformadora. Esses jovens que estão sofrendo com a ameaça ao seu futuro, né? A ameaça do meio ambiente, a ameaça social de um planeta que não inclui, de uma economia que não inclui, não é? Então, e o Papa, nesse convite, ele vinha justamente propor uma economia diferente. Diferente de quê? Né? Em que? Uma economia que promove a vida includente, humana, e que cuida da criação. Contrária a uma economia que mata, não é? Como nós sabemos, como houve lá no rompimento da barragem de Brumadinho pela mineradora, que no Córrego do Feijão, aqui em Minas Gerais, em 2019, que matou 271 pessoas e ainda existem 10 pessoas desaparecidas. Então, uma economia que evita, que trabalhe no sentido de não permitir acontecimentos semelhantes, não é? Uma economia humana que inclua as pessoas, né? E não chegue a esse nível de exclusão que a gente vive, em que, infelizmente, estão se acirrando o fenômeno da fome, uma economia que cuida da criação, não é? E que não devasta. Enfim, o Papa, nesse encontro, pretendia estabelecer um pacto, no sentido de atribuir uma alma à economia de amanhã. Por isso, os jovens. Esse encontro aconteceu em novembro de 2020, de maneira remota, em virtude de um adiamento provocado pela pandemia. A intenção do Papa ela está expressa em duas encíclicas, uma de 2015, a Laudato Si, e a outra de 2020, Fratelli Tutti, nas quais ele explica, denuncia as falhas, não é? Ou os acontecimentos nefastos relacionados à economia capitalista e propõe uma nova economia, mais fraterna, mais solidária e cooperativa entre os indivíduos e as nações. Então, a Laudato Si reverbera os clamores da terra e dos pobres. Vejam bem, a terra sofrida com os descasos da humanidade em relação à poluição, ao excesso de resíduo, à cultura de descarte, aquecimento global, o esgotamento dos recursos naturais,
a privatização da água potável, o comprometimento dos ecossistemas, a perda da biodiversidade da floresta, todos esses eventos denunciados pelo Papa. Por outro lado, também ele clama pela pobreza, em favor dos pobres, que são fruto da exclusão de uma economia que gera o desemprego estrutural, a queda dos salários, os serviços precários ou insuficientes de saúde e educação, as políticas sociais regressivas adotadas agora nesses tempos neoliberais de habitação, de previdência, trabalhistas, um mundo que vem assistindo à crise dos refugiados, o arrefecimento da fome no Brasil, por exemplo, grande parte da população sofre com a má qualidade da sua alimentação. Então, o Papa ele vem trabalhar contra esses eventos indesejados que a civilização atual tem promovido. Então, vamos falar de como, né, por que essa economia capitalista tem essa tendência a produzir crises. Então, a gente pode passar. A gente percebe aspectos do sistema econômico capitalista que descolam a economia das realidades humana, social e natural. A teoria macroeconômica, ela defende a existência de uma lei da escassez, que induz uma prática econômica baseada no cálculo racional e na satisfação dos desejos, conhecida como utilitarismo. Reforça a competição desleal e atomiza os indivíduos, provocando a exclusão de grande parcela da população. Assim, justifica a importância do mercado, desde a Revolução Industrial, que produz uma organização social fundada no consumo irresponsável por parte menor da população, parte pequena da população. População essa que associa o status social ao acúmulo de bens. Por seu lado, o papel desempenhado pelas firmas induz a priorização à maximização do lucro no curto prazo, assim como a necessidade de acumulação desse lucro, provocando o descuido das problemáticas, o descuido em relação às problemáticas social e ambiental. O norte-americano Noam Chomsky, linguista e filósofo, e o indiano Vijay Prashad, jornalista e historiador, destacam 3 grandes ameaças de extinção à civilização contemporânea: por guerra nuclear, por catástrofe climática e por colapso social, demandando um internacionalismo robusto para mobilizar tarefas grandiosas e inadiáveis. O planeta vive, segundo o Papa, vive os efeitos de uma crise única. Não há, segundo o Papa Francisco, não há 2 crises separadas, uma ambiental e outra social, mas uma única crise e complexa, uma única e complexa crise socioambiental. O Papa Francisco conclama as lideranças mundiais. Isso agora, recentemente, em 2020, já vivendo a pandemia, o Papa diz: nossa civilização tão competitiva e individualista, com suas taxas frenéticas de produção e consumo, seus luxos excessivos e lucros desmedidos para poucos, precisa mudar, se repensar, se regenerar. As diretrizes para a solução requerem uma abordagem integral para combater a pobreza, devolver a dignidade aos excluídos e, simultaneamente, cuidar da natureza. O Papa Francisco vislumbra um ciclo transitório para um novo projeto civilizatório.
Ele apoia um projeto com o caráter de um desenvolvimento humano integral, focado no protagonismo dos povos em toda a sua diversidade e no acesso universal aos 3 T's: terra e comida, teto e trabalho. Entendendo que cada território tem direito às suas próprias soluções, o que gera grande diversidade no planeta. Assim, o Papa Francisco espera que transpor esses tempos perigosos da pandemia e avanço neoliberal proporcione uma conversão humanística e ecológica que termine com a idolatria do dinheiro e coloque a dignidade e a vida no centro. Assim, o Papa Francisco propõe uma ecologia integral para a produção da vida, dizendo que construir condições de vida e de sobrevivência social, enfrentando com honestidade os modelos de desenvolvimento, produção e consumo, com atenção a uma ecologia, deve ser feito com atenção a uma ecologia integral, que implica na adoção de uma ecologia ambiental, que cuida ao mesmo tempo da natureza e da sociedade. Uma ecologia social ou institucional, que prioriza a solidariedade entre as diferentes instituições, como, por exemplo, a família, a comunidade local, a comunidade internacional, a nação, as leis, os costumes, as normas. Uma ecologia econômica que considere no cálculo econômico o meio ambiente e os excluídos e integre os saberes do território. Uma ecologia cultural que observe na organização participativa da cidade sua história, sua cultura, sua arquitetura, salvaguardando a identidade da cidade. Uma ecologia cognitiva que integre todo o conhecimento útil produzido em todas as áreas do saber, para vislumbrar horizontes éticos de referência na solução dos problemas complexos. Assim, nós entendemos que o Papa propõe perspectivas contra-hegemônicas alternativas ao capitalismo, que valorizem os saberes, os fazeres ancestrais, que reduzam as desigualdades e promovam a igualdade de gênero, que admitam o protagonismo dos habitantes no território nas soluções dos problemas que os afetam, que preservem os bens comuns e cuidem da natureza como sujeito de direitos. As iniciativas brasileiras que correspondem a essas perspectivas são as redes de agroecologia e agricultura sustentável presentes na agricultura familiar, as hortas comunitárias e nas hortas comunitárias, os grupos de proteção à água como bem comum, os empreendimentos da economia solidária, que o André provavelmente vai falar bastante, os bancos comunitários também, a articulação pela economia de Francisco e Clara, com suas casas de Francisco e Clara, o MST, entre outras iniciativas diversas distribuídas por esse nosso país. Com relação à economia solidária, estão presentes ali vários itens que correspondem às indicações do Papa, como, por exemplo, a autogestão, a prática de uma gestão não hierárquica ou horizontal, em que ninguém está subjugado a ninguém, a propriedade comum dos meios de produção, a divisão de responsabilidades das tarefas organizadas por decisão negociada entre eles, a realização de retiradas somente depois de remunerados os custos, para evitar situações falimentares, a distribuição dos excedentes anuais ou sobras segundo critérios entre os participantes decididas
de maneira que entrem acordada entre eles, a realização da troca direta ou uso de moeda social própria, a organização em rede de relações de reciprocidade, de mutualidade, relações interdependentes, o compartilhamento de processos de aprendizagem e reflexão e o cuidado com seus valores fundamentais de democracia, respeito à natureza, comércio justo e consumo solidário. Um exemplo das economias solidárias são os bancos comunitários, que têm um importante papel na promoção do desenvolvimento endógeno, porque são criados endógeno dos territórios, porque são criados por iniciativa das próprias comunidades, que são as suas gestoras e proprietárias. Eles atuam em territórios periféricos e trabalham para um público vulnerável, oferecendo linhas de crédito em reais e em moeda social a um custo baixo, que somente remunera o custo administrativo dos bancos, estimulando a rede local, o desenvolvimento local, produzindo desenvolvimento local, por meio também de estratégias de comercialização, feiras, lojas solidárias e centros de comercialização. Por último, é importante dizer que a sustentabilidade desses bancos comunitários, ela também é resultado do apoio do Estado, pois recebem subsídios justificados em sua utilidade social. Além desses, também nós temos os movimentos dos trabalhadores rurais sem terras, que começou na década de 80, assim como a economia solidária se fortaleceu nessa época. Os movimentos dos trabalhadores rurais sem terra, o movimento está presente em 24 estados do país, com cerca de 350 mil famílias organizadas. Eles adotam como valores a ajuda mútua, a democracia, a igualdade, a equidade, a solidariedade, a honestidade, a transparência, a responsabilidade social e a preocupação pelos demais integrantes. Tem uma produção orientada para a subsistência e, se geram um excedente, destinam esse excedente para a comercialização, podendo financiar outras atividades, assim como o desenvolvimento dos próprios assentamentos. Suas atividades incluem a realização de mutirão, de trocas de serviços e insumos, de grupos de trabalhos coletivos, semicoletivos e associações prestadoras de serviços, e sua fase de maior desenvolvimento, os assentamentos formam cooperativas, que às vezes congregam mais de um assentamento, promovendo o desenvolvimento dos assentamentos. Os princípios cooperativistas do MST, vocês verão que contemplam os valores preconizados, né, na Laudato Si e na Fratelli Tutti. Ou seja, adesão voluntária e livre, sem discriminação e autogestão democrática pelos membros, o processo decisório em assembleias, privilegiando a participação democrática dos sócios, sendo que tem um voto por sócio. Essas assembleias decidem também a distribuição das sobras. Os fundos de reservas das cooperativas são destinados ou ao desenvolvimento da cooperativa, ou ao benefício individual dos associados, benefício esse proporcional às suas transações com a cooperativa, ou seja, observando uma justiça na participação do associado,
ou ao financiamento à educação e capacitação, ou ao apoio a outras atividades da cooperativa. Tudo isso decidido nas assembleias. Uma outra questão importante do movimento é a independência e autonomia em relação ao Estado ou outra instituição externa, mas elas atuam de forma integrada com outras cooperativas do MST para o fortalecimento da rede, isso sendo chamado de intercooperação. Além disso, os assentamentos, eles têm um compromisso com a comunidade vizinha, de socialização dos princípios adotados nos assentamentos. Outra tecnologia, digamos, entre aspas, né, que coopera com os princípios eleitos pelo Papa Francisco, é o modo de cultivo da terra preconizado pela agroecologia, que mais do que uma técnica de cultivo, é uma técnica social, que visa a conservação e ampliação da biodiversidade dos ecossistemas, a manutenção da fertilidade do solo para o desenvolvimento saudável das plantas, o uso de espécies ou variedades adaptadas às condições locais de solo e clima, a priorização à produção sustentável das culturas, evitando o uso de insumos químicos, fertilizantes ou defensivos. Uma opção pela diversificação integrada das atividades econômicas para maximizar a utilização dos recursos endógenos. O favorecimento à autogestão da comunidade produtora, respeitando sua cultura, seus saberes, seus fazeres e estimulando sua dinâmica social. Bem, gente, eu acho que eu vou parar por aqui, porque eu acho que eu já passei meus 20 minutos, não foi? Alguém pode me avisar? Bom, mas vou falar, então, por último, da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco Icara, que defende os princípios para uma nova economia. Então, esses princípios estão sendo revistos, mas eu busquei aqui os princípios que ainda estão em vigor, não é? Que são 10, que visam o desenvolvimento de ações por uma economia a serviço da vida, uma opção por uma economia que considere a espiritualidade uma dimensão do ser, né? A importância da interreligiosidade, do afeto, uma opção por uma economia do cuidado com a casa comum, por uma economia que propague o conceito do bem viver, protegendo os direitos da natureza, que luta pela educação e saúde como bens de uso comum e não mercadorias, que apoia o desenvolvimento de novas economias contra-hegemônicas, que tem o pensamento de um mundo menos desigual, com a rediscussão do sistema de dívida internacional e uma tributação mais social e ecológica, que reforça o papel do Estado para o equilíbrio entre igualdade e liberdade, e a valorização dos coletivos de pessoas fragilizadas, e luta contra a precarização do trabalho e a favor da oferta de trabalho para todos. Eu ia falar mais um pouquinho sobre as hortas comunitárias, mas, se for o caso, a gente deixa isso para depois. Eu gostaria, então, de agradecer a atenção, viu, Marcos? Aí você pode avançar e ofereço e disponibilizo aqui o meu e-mail, caso alguém quiser trocar alguma ideia com relação a essas questões. Muito obrigada, e estou à disposição depois para que a gente continue batendo um papo. Muito obrigado, viu, professora Edmeia? Sempre muito bom ouvi-la. E agora eu gostaria, então, imediatamente de convidar o professor André Ricardo para fazer a sua fala. André.
Muito bom ter você aqui com a gente também, viu? Fala é sua, obrigado. Olá, muito boa tarde a todas e todos. Muito obrigado, Flávio, um amigo, o professor Flávio Sofiati, já de longa data, e agradeço aí o convite do programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal de Goiás, do Núcleo de Estudos de Religião, Carlos Rodrigues Brandão. Dizer que é uma satisfação também reencontrar a Edmeia, como ela própria disse, né, uma companheira da BEFC, da Articulação Brasileira de Economia de Francisco e Clara, e também da ABPS, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores de Economia Solidária. Estamos juntos nesses dois coletivos, né? E que bom poder falar aí depois da Edmeia, porque ela já apresentou pontos importantes e aí a gente não precisa ficar repetindo algumas coisas, né, elucidando algumas coisas que já foram bem ditas por ela, né. De fato, a economia de Francisco, que partiu do chamado do Pontífice, né, em maio, em 1º de maio de 2019, na simbólica data do Dia dos Trabalhadores, e que, inclusive, no 1º de maio deste ano, nós fizemos uma atividade na BEFC, rememorando isso, é um chamado que decorreu, além de Laudato Si, mencionado por Edmeia, a exortação apostólica Evangelii Gaudium, já em 2013, que foi o primeiro documento do Papa, um documento em que ele questionou bastante o capitalismo industrial, embora não atribua esse nome, chamando ele de sistema dominante, sistema opressivo. O Papa fez um questionamento significativo já naquela exortação, em 2013, atos marcantes dele, como a participação em Lampedusa, criticando a globalização da indiferença, a maneira como os imigrantes são recebidos na Europa, né, vindos da África. Aquilo foi bastante marcante, né? Então ele teve gestos marcantes já em 2013 e depois, com o Laudato Si, foi acumulando a reflexão a respeito da questão ambiental, conectando a questão ambiental com a questão econômica e social, na perspectiva de uma ecologia integral, e incomodou. O Papa Francisco acabou incomodando segmentos de elite mundial, do capitalismo mundial, sobretudo nos Estados Unidos da América, que acabaram rotulando o Papa de comunista, marxista, coisa que valha. E em 2019 ele faz esse chamado e, a partir dali, começa uma mobilização internacional em torno desse tema da economia de Francisco, fazendo referência a Francisco de Assis e a grande força simbólica de Francisco de Assis para a questão ambiental, a solidariedade com os pobres, né, tudo que isso representa. E houve uma grande mobilização em vários países, mas com destaque para o Brasil, né? Havíamos formado aqui no Brasil aquela que seria a maior comitiva nacional depois da Itália. E houve uma frustração, pelo fato da pandemia não permitir o encontro ocorrer presencialmente em Assis, mas, em contrapartida, houve uma mobilização expressiva no Brasil, que acabou culminando nos dias 18 e 19 de novembro de 2019, com um encontro na PUC São Paulo, que gerou a ABEFC, Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara. Encontro esse do qual participaram intelectuais, ativistas, lideranças pastorais católicas, representantes de outras denominações religiosas, como o pastor Almi Benck, do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, representantes de religiões afro-brasileiras, religiosidade indígena, movimento sindical, enfim, foi algo bastante interessante aquele evento. E depois nós tivemos, no ano passado, em 2020, Fratelli Tutti, a outra encíclica papal, em que vem reforçar esse compromisso, né, esse chamado para uma transformação, a busca de uma transformação do modelo econômico,
levando em consideração a necessidade de cuidado do planeta, de combate ao aquecimento global, de enfrentamento da grande desigualdade social. Tá? O Papa Francisco costuma ressaltar que essa iniciativa decorre da doutrina social da Igreja, que tem uma trajetória já que vem desde 1891, com o Papa Leão XIII, com a Rerum Novarum, e ele utiliza bastante o termo bem comum, né? A água, a saúde pública, por exemplo, são exemplos de bem comum, a Edmeia fez menção a isso. E há um termo também muito utilizado pelo Papa argentino, que é cultura do encontro, algo que ele iniciou enquanto era cardeal em Belo Horizonte, a cidade da Edmeia, tá certo? Em Buenos Aires, enquanto cardeal em Buenos Aires e à frente de uma organização chamada Escolas Corrientes, né, escolas de vizinhos, que procurava aproximar estudantes de colégios particulares e alunos de periferias, e essa acabou se tornando, Escola Corrientes, uma fundação pontifícia ligada ao Vaticano, e que deu a base, né, para o Papa fazer esse chamado, essa convocação para os jovens. Tá? No Brasil, surgiu muito espontaneamente a adoção do nome Clara, em referência a Santa Clara, Clara de Assis, na perspectiva de valorização do papel da mulher, não só do que ela representa. Clara de Assis teve um papel importante lá na Úmbria medieval, mas aqui está em questão a valorização da mulher, a ideia de que mulher e homem devem caminhar lado a lado. Então, há aqui uma discussão aí de gênero presente, né, nessa articulação no Brasil. Na Argentina também foi adotado o nome Clara, ficamos contentes quando soubemos disso. E, sociologicamente, o Flávio e eu, nós temos dialogado bastante, estamos pesquisando a economia de Francisco e seu desdobramento aqui no Brasil. Tivemos a grande satisfação de recebê-lo num período em atividades da UFSCar, e, coincidentemente, ontem estivemos reunidos no nosso grupo de pesquisa, Núcleo de Estudos Religião, Economia e Política, NEREP, inclusive alguns aí estão acompanhando, eu agradeço. Coincidentemente, ontem conversamos a respeito disso, né, que esse fenômeno ele decorre daquilo que o sociólogo brasileiro, que vive muitos anos na França, chama de cristianismo da libertação. Né? O cristianismo da libertação, que em grande maioria é católico, mas tem também representantes de outras vertentes religiosas, sobretudo do protestantismo histórico, que foi bastante combativo ao regime militar e acabou gerando as comunidades eclesiais de base, as pastorais sociais, todo esse movimento importante do ponto de vista cultural, político, no Brasil, na América Latina. Tá? Como mencionou a Edmeia, a ABEFC tem um caráter interreligioso, né? E, embora haja uma grande maioria católica, né, tem havido atividades que são chamadas atividades intercrenças. Inclusive, uma grande amiga nossa, a Salete Aquino, né, da entidade URI, interreligiosa, tem sido uma grande referência para chamar essas atividades, que intercrenças porque envolve pessoas, inclusive, que não se identificam com nenhuma vertente religiosa, né, são ateus agnósticos, e verifica-se que está se formando, na verdade, está se cultivando uma espiritualidade que vai além de fronteiras religiosas, institucionais religiosas. Tá? Inclusive, Flávio Sofiati, professor Flávio e eu temos pesquisado isso, estamos trabalhando um texto, deverá ser publicado em artigo, explorando essa questão da religiosidade para além das fronteiras religiosas que compõem todo esse fenômeno da economia de Francisco e Clara aqui no Brasil. Né? E, em termos dos católicos, né, o Flávio costuma lembrar bastante disso, com toda razão, há uma contribuição importante, um conceito do antropólogo que dá nome ao NER, Carlos Rodrigues Brandão, o conceito de catolicismo da diáspora. Né? Há vários católicos
que não tem uma vivência orgânica em paróquias pastorais, mas são católicos e que têm se engajado em destaque nas atividades da BEFC. Tá? Então, sociologicamente, a gente consegue delinear esse amplo coletivo dessa maneira, tá certo? Queria aqui fazer menção a algumas... Bom, há uma peculiaridade também da economia de Francisco e Clara, tal como ela se organiza aqui no Brasil, essa articulação, que é uma militância anticapitalista. Né? Uma militância anticapitalista bastante acentuada, né? Entendendo que a economia de Francisco deve apontar para a busca da superação do capitalismo, né? E daquilo que ele representa em termos de desigualdade, concentração de riqueza. Né? É claro que se discute essa superação na perspectiva do bem comum, de uma construção igualitária, democrática, feita de baixo para cima, aquilo que o saudoso professor de economia Paulo Singer costumava apontar, né? A necessidade de construção de baixo para cima dessa nova sociedade igualitária e democrática, ou se quisermos um socialismo democrático, fraterno, um outro termo que também se utiliza, tá certo? Para delinear o que se almeja, né? O que é um horizonte que está sempre sendo buscado. E aí tem algumas bandeiras significativas nessa mobilização que eu queria aqui fazer menção. Né? A primeira bandeira é a bandeira da renda básica da cidadania, e que ganhou importância em vários países nesse contexto de pandemia, e que no Brasil um grande defensor é o atual vereador paulistano e senador Eduardo Suplicy, do Partido dos Trabalhadores. Não por acaso o Eduardo Suplicy esteve no lançamento da BEFC e participou de atividades importantes e sempre se apresenta como fazendo parte dessa articulação. Há uma outra bandeira significativa, que é a bandeira da democratização do orçamento público. E há uma economista, Maria Lúcia Fatorelli, que defende bastante isso. E queria lembrar um exemplo prático, que é o orçamento participativo. Surgiu aqui no Brasil, para quem ainda não sabe, né? Surgiu uma experiência brasileira que se disseminou internacionalmente, e foi por conta de ter sido criado no Brasil o orçamento participativo que o primeiro Fórum Social Mundial, em 2001, aconteceu em Porto Alegre. Né? Então, essa é uma bandeira importante. Né? E há outras bandeiras que foram aqui, expostas pela Edmeia, a agroecologia, a reforma agrária, né? O cooperativismo autogestionário, que é o cerne da economia solidária. Né? São outras, a educação popular, e aqui nós estamos aqui no mês, vale lembrar, né? Ontem a gente relembrou o centenário do nascimento do franciscano Dom Paulo Evaristo Arnes, a quem aqui a gente faz a nossa homenagem. Estamos no mês também do centenário de Paulo Freire, né? Que é a grande referência nessa bandeira da educação popular, tá certo? Bom, queria aqui também mencionar algumas iniciativas que ocorreram da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara ao longo desse período, algumas iniciativas significativas. Primeiro, houve um grande envolvimento no ano passado, nos meses de março e abril, maio, em prol, fazendo pressão junto com várias outras entidades em prol da aprovação no Congresso Nacional do auxílio emergencial. Então, houve esse forte envolvimento da BEFC, e aqui eu faço menção ao historiador Célio Turino, que aliás, o Célio tem uma contribuição importante em termos dessa ponte com o Papa Francisco. Ele foi convidado pelo Papa Francisco antes da Economia de Francisco e Clara ser lançada, né, justamente pela experiência que o Célio tem em relação à juventude, trabalho com cultura, enfim, e ele se engajou muito nessa campanha, foi uma pessoa importante nessa mobilização. Houve também uma campanha para
a arrecadação de recursos para a compra de alimentos produzidos por cooperativas de agricultura familiar e que para beneficiar famílias necessitadas em face da pandemia. Então, foi arrecadado R$10.000 e que foi entregue a famílias necessitadas no Distrito Federal, em algumas comunidades da Amazônia, em Belo Horizonte também, enfim. Há algo que está começando a se organizar, que é importante, uma proposta do padre Wilson Grove, que é de Florianópolis, né? E aí também tem a participação da Gabriela, da jovem Gabriela Consolaro, da JUFRA, né? Da Juventude Franciscana, que é a proposta de formação de casas de economia de Francisco e Clara, né? São espaços onde haja formação para as atividades de economia de Francisco e Clara. Então, isso é uma proposta relevante que está sendo levada adiante. Né? Queria aqui fazer menção ao apoio da CNBB, né? A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, inclusive já se reuniu com a coordenação da BEFC e está gradativamente assumindo, né, a proposta da economia de Francisco e Clara institucionalmente. Né? E aqui queria fazer menção, em particular, ao bispo auxiliar de Belo Horizonte, Dom Joaquim Moll, que é também reitor da PUC Minas. E a PUC Minas, aliás, onde um jovem protagonista da economia de Francisco e Clara, o Eduardo Brasileiro, se tornou agora um mestrando em Sociologia e também um funcionário da PUC Minas, é uma referência, sem dúvida nenhuma, né? Oferecendo o aparato institucional universitário para o apoio às iniciativas da economia de Francisco e Clara. E eu costumo até brincar, né? A PUC Minas está se tornando aos poucos uma espécie de um quartel angelical da economia de Francisco e Clara, né? Então, não por acaso, nós vamos fazer, está programado aí para os dias 19 e 20 de novembro, um segundo encontro nacional da economia de Francisco e Clara, e que terá como base a PUC Minas, embora seja, por conta da pandemia, seja mais uma vez um encontro virtual, um encontro remoto. Queria aqui fazer menção também, haverá, em 2 de outubro, um encontro da juventude com o Papa Francisco, um encontro nacional. E, em 16 de outubro, deverá ocorrer também um segundo encontro do Papa com movimentos populares, né? E algo que a BEFC certamente se fará representada. Né? Bom, queria aqui colocar alguns desafios que a BEFC enfrenta, a meu ver, para a gente finalizar e poder dialogar um pouquinho, né? A partir do que, eventualmente, observações, questões que houverem. Eu diria que um primeiro desafio há uma forte identidade dessa religiosidade que transpõe instituições, conforme eu mencionei, bastante assim, marcada pelo catolicismo, né? Então, o desafio de ressaltar o caráter interreligioso, intercrenças, e mais do que isso, eu diria, um desafio de falar mais com o universo secular, né? Para além das pastorais, para além, há uma participação significativa de agentes, padres e freiras, irmãs, a presença feminina das religiosas é bastante destacada, inclusive, né? Você tem a irmã Lourdes Dil, lá de Santa Maria, que organiza uma iniciativa bastante importante da economia solidária, a FEICOP, uma feira que vai acontecer agora no mês de outubro, e entre outras, né, tem tido uma participação bastante importante, essas religiosas, né, os franciscanos também, mas há um desafio que é falar para além dos limites religiosos, sobre maneira católicos. Daí a importância da mobilização de entidades nacionais produtoras conforme os princípios de economia de Francisco e Clara, entidade de trabalhadoras e trabalhadores,
E eu vou aqui fazer menção a essas entidades. Nós já fizemos com elas 2 lives, 4 reuniões. Que entidades são essas? Né? Uma é derivada do Movimento Sem Terra, a CONCRAB, né? Confederação das Cooperativas e Reforma Agrária do Brasil, a Rede Brasileira de Bancos Comunitários, a qual a Edmeia também fez menção, que tem já mais de uma centena de bancos comunitários espalhados pelo país, a Articulação pelo Semiárido Brasileiro, a ASA, a Unicatadores, a União Nacional de Catadoras e Catadores de Material Reciclável, a Unisol Brasil, que é a Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários, composta sobretudo de fábricas recuperadas e processos falimentares, o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, a Unicafes, que é a União Nacional das Cooperativas de Agricultura Familiar, e, por fim, a Articulação Nacional de Agroecologia. Então, vejam, essas entidades, nós temos feito reuniões com essas entidades, eu tenho participado diretamente nisso, criamos um laço entre nós, está sendo produzido um documentário sobre elas, aí, contando com o apoio não só da PUC Minas, mas também do canal Resistentes, do YouTube, na pessoa do Paulo França, né? Então é algo significativo. Há uma perspectiva de, quem sabe, desenvolver um selo da economia de Francisco e Clara, que identifique os produtos e serviços dessas entidades. Essas entidades, nós estaremos juntos, inclusive, num evento que vai acontecer semana que vem. Eu queria aqui terminar fazendo menção a esse evento, né? É o 3º Congresso de Pesquisadores de Economia Solidária, um evento internacional organizado pela BPS, essa entidade da qual Edmeia e eu fazemos parte, e que será entre os dias 21, 22 e 23 de setembro, terça, quarta e quinta da semana que vem, contando com pesquisadores renomados de Portugal, Estados Unidos, Argentina, Moçambique e também, evidentemente, aqui do Brasil, né? Estão no canal, através do canal do YouTube da ABPS, nosso canal do YouTube, essas atividades vão ser transmitidas. Inclusive, nós inauguramos esse canal ano passado com uma atividade sobre a economia de Francisco e Clara, né? E, especificamente, no dia 22 de setembro, portanto, na quarta-feira, às 14 horas, haverá uma mesa desse evento, da qual participarão a Tatiana Valente, do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, o Francisco Chiavon, da CONCRAB, o Chicão, da CONCRAB, MST, a Leonora Moll, da Rede Brasileira de Bancos Comunitários, e eu estarei junto com eles nessa atividade, né? Então, isso é algo, uma mostra dessa busca da BEFC estreitar laços com o mundo secular das trabalhadoras e dos trabalhadores, que têm a sua religiosidade, sobre maneira católica, mas a economia de Francisco e Clara, ela se propõe a ir além do universo religioso e propor coisas concretas, né? Há uma proposta de um curso de padres para padres e freiras, em diálogo com a CNBB, mas nós queremos, caso esse curso ocorra, que seja premiado, recheado de exemplos práticos de entidades tais como essas, né? Bom, eu vou parar por aqui, de modo que a gente possa ter algum tempinho aí para trocar ideias, né? Alguma pergunta ou resposta ou observação que alguém tenha. Agradecendo mais uma vez o convite aí feito pelo amigo Flávio e dizer que é uma satisfação estarmos juntos aqui. Obrigado. Obrigado, viu, André? É um prazer imenso também ouvi-lo, ouvir a Edmeia. Ia pedir até para o Marcos colocar a Edmeia de novo aqui para a gente na tela. Bem, agradecer ao Marcos, né, que está aqui nos assessorando nessa live. Marcos, que é do NER, né, pesquisador do NER e também mestrando na antropologia social aqui da UFG. Muito obrigado, viu, Marcos, pela sua ajuda. Pessoal, está aberto, né, no chat para vocês fazerem questões, comentários para o professor André, para a professora Edmeia, tá bom? Vocês viram também que o Marcos colocou aí o formulário para quem quiser receber o certificado do evento de hoje, né?
de participação, por favor, preencham esse formulário, ele mandou agora no chat, e fiquem à vontade para fazer suas questões e seus comentários sobre a economia de Francisco Clara, a recepção da economia de Francisco Clara no Brasil, ou outras questões que vocês acharem pertinentes, tá? Podem fazer pelo chat que a gente, enfim, a gente vai estar vendo aqui e podemos estar conversando sobre. Eu não sei se eu posso fazer uma pergunta inicial, mas eu vou pedir essa permissão aqui para a Edmeia e para o André, viu, Edmeia, André? Não sei se vocês poderiam falar um pouquinho para a gente. São várias as iniciativas, né, concretas em torno da ABEFIC, mas se vocês pudessem falar um pouquinho das Casas de Francisco e da Aliança Mulher Mãe Terra, que são duas iniciativas que me parecem bem interessantes, né, e que estão sendo tocadas aí pela ABEFIC no Brasil. Vocês poderiam falar um pouquinho sobre isso? Só vou pedir para você abrir o microfone, viu, Edmeia? Então, eu vou falar um pouquinho da Casa de Francisco e Clara, conforme o André mencionou, do Padre Wilson Gros, aqui em Florianópolis. Eu sou de Belo Horizonte, mas eu estou aqui esses dias. Meu filho acabou de se mudar para cá. Mas então, e eu vim só para dar uma ajuda. Semana que vem estou de volta para casa. Mas, inclusive, é uma instituição, eu ainda não fui lá, mas devo ir essa semana para visitar, porque tem um trabalho de formação, de apoio à periferia aqui de Florianópolis, né? Especialmente nesse momento da pandemia, eles têm oferecido os alimentos, trabalhando com jovens, segundo o padre Wilson mencionou, trabalhando com jovens de Florianópolis para atender as pessoas que estão carentes, né, nesse momento, tanto da pandemia como de exacerbação do desemprego, e fazendo com essa ação, entre outras coisas, uma formação mais, digamos assim, humana desses meninos, né? Que são pessoas que vão oferecer seus serviços para ajudar os mais necessitados, né? Agora, o trabalho da Mãe Terra eu não conheço e vou ter o prazer de conhecer com a apresentação de vocês. Ok, bom, em relação à aliança, né, em terra, e aqui acho que vale, né, uma contribuição que o jovem, que é protagonista também da BEFIC, né, o André Oz Emmer, que é lá do Sul, né, e é também integrante da Caritas, a Caritas que constitui uma importante organização católica presente na economia solidária. A economia solidária constitui um segmento bastante importante da economia de Francisco e Clara, sem dúvida nenhuma, através das suas pré-cooperativas, cooperativas autogestionárias, e, conforme dizia o saudoso professor Paulo Singer, há uma prevalência católica, sobretudo através da Caritas brasileira, no âmbito da economia solidária. E também a gente pode aqui fazer menção a todo o trabalho feito no meio rural e, de fato, toda a trajetória da Comissão Pastoral da Terra, que está na origem do MST, enfim. Acho que é importante a gente rememorar isso tudo para fazer menção à Aliança Mulher Mãe Terra, que tem toda essa preocupação de ser uma articulação ampla em prol da segurança alimentar, isso que tem uma importância grande nesse momento da pandemia, né, em que a fome, infelizmente, voltou a aumentar no país, e objetiva enfrentar o problema da fome, garantir segurança alimentar com o protagonismo das mulheres, né, e propiciando iniciativas de comercialização e consumo e um melhor aproveitamento dos alimentos.
Aqui vai lembrar, fazer uma analogia com iniciativas de moradia no meio urbano, que privilegia as mulheres também, né? Entregando às mulheres as chaves dos imóveis. Então, acho que a Aliança Mulher-Mãe Terra tem um pouco essa perspectiva de a mulher ter o protagonismo também na questão do enfrentamento, na busca de segurança alimentar, do acesso à terra, né? Então, é algo que vem se somar a uma trajetória de luta já mais antiga, né? Da Comissão Pastoral da Terra, do Movimento Sem Terra, dos trabalhadores da agricultura familiar, e que agora, no âmbito da BEF, se busca dar força, né, a essa iniciativa, e uma perspectiva também internacional. Obrigado, André. Obrigado, Edmeia. Bem, tem uma questão aqui do Alan Coelho, professor Alan Coelho, da Universidade de São Francisco, que tem escrito, inclusive, vários textos interessantíssimos aí sobre a questão do Papa Francisco. Está perguntando, essa questão que está também para vocês aí na tela, enfim, eu coloco aí para vocês comentarem, por favor. Ele está dizendo, né, alguns acusam que os cristãos da libertação fariam um assalto anticapitalista da economia de Francisco. Outros reduziriam a proposta a iniciativas locais integráveis ao capitalismo. O que vocês pensam? Você quer falar primeiro, Edmeia? Não, André, fala você, agora é você. Ok. É interessante, né, Flávio? Porque, inclusive, nós conversamos sobre isso no nosso grupo ontem, né? Grupo Pesquisa no NEREP, as diferentes visões que se tem a respeito da economia de Francisco, que é um fenômeno internacional. Então, você tem diferentes visões, e, inclusive, no âmbito mesmo, né, de quem organizou lá em Assis o evento, né, vinculado ao movimento Economia de Comunhão, o movimento Católico Focolares, que é um movimento de classe média, né? Há algo que precisa ser dito. Existe também uma mobilização de grandes corporações, empresas multinacionais, que se aglutinaram e, contando com a intermediação do cardeal Tucson de Gana, que é um assessor do Papa Francisco, e reivindica, são chamados de guardiões do capitalismo inclusivo, né? E nós, aqui no Brasil, no âmbito da BEF, fizemos uma nota contestando isso, dizendo que o capitalismo inclusivo é um termo contraditório em si. O capitalismo, ele, por mais que se busque medidas para atenuar a desigualdade, enfim, nós tivemos uma experiência concreta internacional aqui, vale ser dito, né? Os anos dourados do capitalismo, com grande crescimento econômico, a formação do welfare state, do Estado de Bem-Estar Social, depois da Segunda Guerra Mundial e tudo mais, que gerou, né, o Estado Providência em alguns países. Enfim, foi um período... Nunca o capitalismo foi tão aspas, inclusivo, né, com pleno emprego e tudo mais. Porém, o fato concreto é que sempre houve pessoas que acabam, de alguma maneira, ficando à margem, né? E quanto mais isso no contexto dos países, dos chamados países de desenvolvimento, né? Da América Latina, da Ásia, da África, então nem se fala. Então, por isso que há uma contestação, né, do capitalismo, e que é preciso buscar a sua superação, né? Através de empreendimentos em que os trabalhadores tenham a oportunidade de ter a posse do empreendimento, possam gerir o empreendimento através da democratização de políticas públicas, né? Então, é uma busca de uma transformação necessariamente democrática, né? Não tem nada de autoritário e violento, por exemplo. Então, não tem nada relacionado com aquilo que historicamente já existiu em termos de regimes totalitários, enfim, né? Então, isso está em sintonia com o que o Papa Francisco apregoa. Porém, é claro, há uma heterogeneidade mundial, há pessoas que enfatizam os aspectos do empreendedorismo individual, né, que
chamam de capitalismo familiar, comunitário, que buscam dar ao capitalismo algumas feições civilizadas, mas nós, aqui no Brasil, e aí em sintonia com pensadores como Frei Beto, Michel Levy e alguns outros, né, tem essa perspectiva também bastante crítica, né? Então o Papa Francisco, digamos, ele está no meio dessa disputa de interpretações, né? E é natural que seja assim, né? Eu acho que vivemos uma sociedade com uma diversidade de visões de mundo, perspectivas político-ideológicas, né? Então, com a qual a gente precisa conviver, claro, ter firme as nossas convicções, nossos valores, nossos princípios, né? Então, eu responderia dessa maneira a resposta do professor Alan. Eu penso que a gente... Eu estou com... Tá ligado. Eu penso que são mudanças que estão sendo realizadas dentro de uma realidade, né? E a gente não pode ser também excludentes com relação às pessoas que estão tomando outras iniciativas um pouco diferentes. E eu, particularmente, acredito que essas iniciativas contra-hegemônicas que eu coloquei, que é como se a luz fosse tomando o lugar das sombras, né? À medida em que elas ganham, se fortalecem por meio das políticas públicas, por meio do próprio, endogenamente, né, delas serem favorecidas e as pessoas, nesse processo de aprendizagem, de gestão de um coletivo, enfim, de realização da vida, que não é só da economia, né, do viver, essas iniciativas venham ganhando espaço e ocupando e se tornando, quem sabe, num sonho de futuro, hegemônicas, né? E aí nós vamos ter aí uma substituição gradativa do capitalismo, até porque a própria pandemia ela vem no sentido de mostrar que não é possível mais uma humanidade sobreviver com tanto individualismo e com tanta exclusão. Nós temos problemas tanto de meio ambiente como problemas sociais, e conforme disse o Papa, esses dois é uma única crise. Não é? Mas eu acredito num processo de transição gradativo e de ocupação de espaço. E, eventualmente, até de mudança de mentalidades acerbas numa direção. Quer dizer, é um sonho, não é? É um sonho que vai se construindo passo a passo, aos poucos, e de fortalecimento e de, se possível, sempre ajudado pela política pública, né? Que o Estado aí tem o seu papel de andar para frente, né? E já retrocedeu tanto, então vamos andar para frente. Quer dizer, vamos retornar em cima de passos que já foram dados e avançar. Eu acredito nisso. Não é? Num processo aí, talvez eu possa dizer até dialético, né? Não sei. Ok? Obrigado, Edmeia. Obrigado, André. Obrigado, Alan, pela questão. Me fez lembrar, né, o debate, o nosso texto, né, André, que a gente escreveu junto sobre a ABEFC, que o último tópico a gente termina citando a epígrafe do documento da ABEFC, né, que vai falar um pouco, fazer essa crítica do capitalismo inclusivo, né. Só vou repetir aqui, né, abre aspas, água seca, carvão limpo, gelo quente, nazismo fraterno, capitalismo inclusivo, né. Só lembrando aqui que, pelo que eu sei, foi você mesmo que desenvolveu isso para o documento, não foi, André? que pensou essa epígrafe, né? Exato. Foi numa reunião do grupo Articulação, que a gente conversou a respeito da necessidade de fazer uma nota, né? E eu falei, olha, podia começar com uma frase desse tipo. Saiu ali, o pessoal gentilmente incorporou. Enfim. Bem,
Eu vou seguir aqui, tem duas questões no chat, eu vou fazer as duas, pode ser, Edmeia e André, e daí a gente vai debatendo, pode ser? Bem, Sim. então, a primeira questão da Glauciene Marcela. A Glauciene é a nossa pesquisadora aqui do NER, acabou de finalizar, viu, gente, uma pesquisa no PIBIC sobre o catolicismo aqui em Goiás, está aí afinada com o tema, viu? E a pergunta dela quando vocês pensam sobre esse chamado da juventude pelo Papa, vocês poderiam falar um pouco como essas ações podem refletir como uma modernização da própria Igreja Católica? Então, essa é a pergunta da Glauciene. E a outra pergunta aqui do chat, do Robertson, que enfim, pesquisador do MEREP, né? Inclusive estava debatendo com a gente ontem, né, Robertson? Obrigado pela sua presença. A pergunta do Robertson é: quais são os cardeais que apoiam esse projeto? Medo quando o Papa Francisco sair, ter um anulamento do projeto. Aí perguntando e já, enfim, colocando um receio, né? Do que vai ser da economia de Francisco depois do Papa Francisco. São essas duas questões para, enfim, vocês comentarem sobre Edmeia e André. Eu acho que a gente podia conversar os três, né? Porque são questões que eu imagino que sejam muito familiares a vocês, Flávio e André, até mais do que a mim mesmo. De fato, assim, o que eu ouço, eventualmente, a gente percebe que na igreja não existe, na igreja católica, né? Não existe uma linha de obediência, né? Que aos princípios do Papa Francisco. Eventualmente, a gente vê padres que se colocam francamente contrários a essas ideias, né? E que falam mesmo em comunismo, em ameaça comunista, enfim. Como no Papa Francisco sendo um comunista. Na verdade, imagino que ele tem um papel mesmo de fazer uma transição, né, por um novo ciclo de civilizatório mesmo, que deve vencer essas questões muito mesquinhas do capitalismo, né? Então, e agora, até dentro da própria igreja, essa influência é uma influência que a gente vai percebendo que ela é difícil de se realizar lá nas pontas, eu imagino, né? A hierarquia da igreja já foi estudada, inclusive em termos de administração, né? Mas são ideias que não se reproduzem de maneira generalizada. Então, é um reflexo da própria humanidade, né? E eu penso que tem que ter a prática mesmo, e essa prática gerar as influências. E no caso dos jovens, por exemplo, eu acho que a Casa de Francisco e Clara do padre Wilson Groh é um exemplo, não é? De trazer os jovens, e não é o único, né? A participação nesse tipo de iniciativa, no apoio. Então, é a juventude que renova, não é verdade? Então, o Papa Francisco, quando ele convoca os jovens, é a esperança que ele tem, né, numa inovação mesmo, civilizatória, né? Flávio, como a Edmeia te provocou, você quer também emitir a sua opinião aí já? Eu vou deixar para os universitários, eu só vou ficar ouvindo aqui hoje. Mas... Ok. Bom, em primeiro lugar, a questão que a Glauciene coloca é interessante, né, de uma perspectiva de modernização da igreja, né? Que vale lembrar quando a gente fez menção ao início da doutrina social da igreja, com a Rerum Novarum, em 1891, a partir do Papa Leão XIII, e eu costumo dizer, né, a gente até acho que
conversou sobre isso, talvez, no minicurso ou na disciplina que estivemos juntos, né, Flávio, nesse semestre que passou. No meu ponto de vista, Leão XIII, João XXIII e Papa Francisco são os 3 principais papas, do meu ponto de vista, né, da história da Igreja, que fizeram as transformações mais significativas. Então, o Leão XIII, com a renovar o início da doutrina social da Igreja, é o momento em que a Igreja se abre para questões sociais, deixa de falar apenas de questões litúrgicas, internas, passa a falar para o mundo, sobretudo para o mundo do trabalho. E para quem não sabe, é um termo que está sendo usado agora, do ponto de vista eleitoral, surgiu ali, naquele contexto, o termo terceira via. Significava uma via intermediária, nem capitalismo liberal, nem comunismo ateu, né? Uma terceira via. Daí a valorização, por exemplo, de iniciativas cooperativistas, autogestionárias, enfim, mutualistas. E naquele contexto também a Igreja queria falar para operários, sobretudo jovens, que estavam deixando a Igreja para se tornar anarquistas, comunistas, militantes do movimento de partidos operários, sindicatos. E aquilo vai abrir caminho para o surgimento depois da ação católica. E, consequentemente, ação católica operária, ação católica estudantil, ação católica, né, enfim, que vai ocupar espaços no mundo secular, falando para as pessoas, sobretudo para os jovens, né? Então, foi um movimento de modernização da Igreja, a partir da questão que a Glauciane coloca. Um outro momento importante de modernização da Igreja foi exatamente com o segundo principal Papa, que foi João XXIII, que chamou o Concílio Vaticano II, que foi um processo significativo de modernização da Igreja, abandono do latim, início de uma interlocução com o mundo secular, com a ciência médica, sobretudo, né? A abertura para o ecumenismo e, consequentemente, a valorização dos leigos, das pastorais, inclusive as pastorais sociais, a participação dos jovens, né? E aí vai surgir a pastoral da juventude, depois, tão bem estudada por você, né, Flávio? E então foi um outro momento importante de modernização. Diria que com João Paulo II, nós temos um momento de interlocução com a juventude, né? Os encontros mundiais da juventude, as jornadas mundiais da juventude, né? Mas eu diria que é mais algo interno da Igreja, né? Algo dizendo para o jovem, venha para cá. Em vez de falar, a Igreja vai para o mundo. Que é o que o Papa Francisco fala, né? A Igreja precisa ir para o mundo. Então, nesse sentido, o chamado do Papa Francisco para esse evento, para o evento da Economia de Francisco, para essa mobilização, é um outro momento de modernização, né? No sentido de levar a Igreja para o mundo, de falar com o mundo secular, estar presente no mundo, né? Então, acho que há essas semelhanças com Leão XIII e João XXIII, certo? Bom, e aí, é algo importante. E a pergunta que o Robertson coloca, que a gente conversou um pouco, inclusive, ontem, né, no NEREP, com a presença de Flávio, que gentilmente esteve conosco, foi muito bom, em relação ao futuro. O que pode acontecer com a economia de Francisco no futuro? E é uma coisa que eu até disse ontem, repito aqui, eu tenho dito nas reuniões nossas da BEFC, que é importante a gente ter as referências nossas, sobretudo em Francisco de Assis, né, e Clara de Assis, e nessa perspectiva interreligiosa, porque com todas as bandeiras que foram ditas aqui, que não são apenas princípios abstratos, mas são experiências concretas, socioeconômicas, concretas, de vida de trabalhadoras e trabalhadores. É disso que se trata. Eu costumo dizer, queria aqui relembrar a Silvana,
né, a esposa do Célio Turino, que a gente costuma enfatizar isso, a importância de não ser apenas discursivo, preciso estar voltado para a prática, né? E aí, nesse sentido, porque a gente não sabe o que pode acontecer, né? Então, pode acontecer uma mudança de papa e vir um papa conservador. E aí, a economia de Francisco acaba por causa disso? Ou deve prosseguir? Tá certo? Isso vale para o Brasil. Felizmente, nós falamos sobre isso ontem, né? Felizmente, na CNBB temos uma direção aberta, né? Com a presidência do Dom Valmor Azevedo, cardeal de Belo Horizonte, que é o grande apoiador, felizmente, mas poderia não ser, né? A CNBB poderia estar em outras mãos, e quase esteve. Houve aí, na última eleição, uma disputa grande com bispos conservadores. E, além de Dom Valmor, interessante, né? A Belo Horizonte é o nosso... Belo Horizonte é a grande referência, porque, além de Dom Valmor, você tem os bispos auxiliares dele. Né? Eu já fiz menção ao Joaquim Moll, reitor da PUC Minas, e o Dom Vicente Ferreira, de Brumadinho, que tem tido uma atuação importante, participou de atividades conosco e tem tido um posicionamento corajoso, ou nos termos católicos, proféticos, né? Os católicos utilizam essa expressão, profético. Né? Mas, então, quer dizer, para voltar à pergunta, o que pode acontecer no futuro, respondendo ao Robertson, pode acontecer de um papa conservador entrar, mas pode acontecer também o contrário, algo que a gente não falou ontem. Pode vir um papa que dê prosseguimento e pode eventualmente acontecer de até surgir um papa ainda mais progressista, por que não? Como dizem os católicos também, né? O Espírito Santo age. Isso pode acontecer também. Então, o mais importante de tudo é a gente ter as referências firmes e um sentido de continuidade a despeito de mudanças institucionais. Esse é o meu ponto de vista. Obrigado, André. Obrigado, Edmeia. Bem, a gente combinou de fazer uma live não muito longa, né? Porque esses eventos são legais, são interessantes, possibilita, sendo online, que a gente consiga se comunicar, se dialogar, mas também ele não pode ser muito longo, senão ele acaba cansando demais a gente. Então a gente já está meio que indo para o final aqui, né, desse momento. Antes de eu voltar a palavra para as considerações finais da Edmeia e do André Ricardo, eu queria fazer uma propaganda aqui do YouTube, né, do NER, onde vocês estão assistindo essa live agora ao vivo. Quem tiver a oportunidade e quiser ver, pode dar uma olhada lá, que nós temos vários vídeos importantes, interessantes, das lives anteriores. Tem, por exemplo, um evento que nós realizamos no ano passado sobre o pensamento do Peter Berger, uma conferência do José Casanova, e tem vários debates que nós travamos de 2020 para cá, nesse 1 ano e meio de pandemia. Vejam bem, né, nós já estamos com mais de 1 ano e meio de pandemia, né, gente? E parece que nós estamos vendo um looping, né? Não sai nunca dessa situação, que é agravada pela ausência, né, praticamente a ausência de uma política pública eficiente de combate, enfim, ao vírus no Brasil e em boa parte do mundo. Mas no YouTube do NER vocês vão encontrar lá vários eventos que estão lá disponíveis, né? É só acessar aí os vídeos que estão nesse YouTube, que vocês estão agora assistindo a nossa atividade aqui ao vivo. E também o nosso site, o site do NER, que é da própria Universidade Federal de Goiás, está aí embaixo para vocês darem uma olhada. Nós estamos no Instagram. E quem quiser participar dos nossos encontros, bem, a gente se reúne no mínimo uma vez por mês. Então, sempre na terceira, quarta-feira, como hoje, né? A gente tem os nossos encontros, às vezes são lives, às vezes são encontros mais internos. Então, quem tiver interesse, é só entrar em contato com a gente aí nas redes sociais para participar das nossas atividades. Eu quero agradecer muito à professora Edmeia e ao professor André Ricardo pela presença. E eu volto a palavra, então, para vocês fazerem as considerações finais. Bom, eu vou começar, né, André? Então, eu acho interessante considerar que essa iniciativa do Papa Francisco, ela tem, né, como o André colocou,
ela não é uma novidade, assim, digamos, ela é uma evolução de um pensamento que já vinha acontecendo no seio da Igreja Católica. E é importante dizer que é um pensamento que tem sua origem na América Latina, né? E que veio desde a década de 80, ou seja, da crise, né? Dessas crises que vêm acometendo mais profundas da própria economia capitalista, ela veio reverberando nas conferências dos bispos, né, católicos latino-americanos, que inspiraram esse avanço que o Papa Francisco fez com essa proposta da economia de Francisco. Então, questões ganharam evidência, né? Questões importantes como as relativas aos pobres, aos camponeses, a questão do aquecimento global, as mudanças climáticas, termos como ganância, não é? Poluição, enfim, ganharam importância nesse discurso que fundamentou, que está por trás, né, e que avançou com a iniciativa do Papa Francisco. Então, existe, muito embora a humanidade sempre possa retroceder, mas existe um esperançar. E esse esperançar, ele está muito fortalecido nesse momento de dificuldade e sofrimento, né, que a humanidade está vivendo. Então, eu gosto de pensar nesse esperançar, né? E aí eu termino agradecendo novamente o convite para a participação na live, esse encontro com vocês, Flávio, foi um prazer muito grande, rever o André, estar junto e torcer, né, para que esse movimento só ganhe espaço e ocupe espaços, né? E reverberando mesmo nas iniciativas das pessoas, sejam católicas ou não, né? Apoiadas no seu desejo de sobrevivência, de uma sobrevivência digna, né? Essa é a minha esperança. Mais uma vez, muito obrigada. Agradeço especialmente ao Marcos, né, pelo apoio e pela eficiência aí na apresentação das minhas transparências. Muito obrigada, viu, Marcos? E o sistema aqui funcionou muito bem. Parabéns para você. Bom, eu também agradeço muito aí o convite do amigo, professor Flávio. Foi uma grande satisfação também rever a Edmeia e podemos conversar aqui. Agradeço também o apoio do Marcos e queria aqui, quem nos acompanhou aí, né, também, queria aqui dizer que interessante, né, nós lembramos do Dom Paulo Evaristo Arce, eu queria lembrar uma outra pessoa também, um outro cardeal muito importante, né, teve uma história significativa também franciscano, que é Dom Helder Câmara, que começou algo muito importante, né? Foi Dom Helder que iniciou, que conduziu a articulação pela criação da Conferência Episcopal Latino-Americana dos Bispos, essa articulação latino-americana que a Edmeia lembrou é importante, e também a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e foi a primeira conferência de bispos do mundo, que é algo concreto de democratização da vida da Igreja Católica, né? Além de todo o trabalho dele, de resistência ao regime militar e tudo mais. Né? E dizer, né, algumas pessoas se manifestaram em relação ao Papa Francisco, evidente, né? Nós desejamos vida longa, saúde, muita força ao Papa Francisco, sem dúvida nenhuma, que ele possa ser o primeiro, o Leonardo Boff utiliza essa expressão, né, uma dinastia, mas é interessante, né? E até
o Breno Minelli, doutorando, orientando doutorado, acompanhou a gente aí na live. Nós fizemos, eu e o Breno fizemos um texto, um artigo, um balanço dos efeitos, o título é Os Efeitos Políticos no Brasil dos 7 anos iniciais do Papa Francisco, em que a gente pôde avaliar um pouco a influência dele no Brasil e em outros países da América Latina. E tem uma influência expressiva. E é interessante o vínculo dele com o Brasil. Então, o Brasil tem essa importância para o mundo, né? O caso da CNBB, Dom Helder, e o Papa Francisco, a participação dele na Conferência de Aparecida, latino-americana de bispos de Aparecida, foi muito importante na trajetória dele. Costuma-se dizer que ali começou a emergir a liderança dele entre os seus pares, né? O Francisco começa a nascer ali. E depois a visita dele ao Brasil, durante a Jornada Mundial da Juventude, né, logo no início do seu pontificado, e prometendo voltar ao Brasil, queria voltar em 2017, para os 300 anos de Aparecida, da Padroeira Nacional, e não voltou deliberadamente por conta do que ocorreu no Brasil, por conta do golpe parlamentar, midiático, jurídico que ocorreu no Brasil, ele se recusou a vir. Foi um ato político, aquele, além de receber Luiz Inácio Lula da Silva lá no Vaticano, enfim, são atos políticos importantes, né? E muito significativos. E ele, sem dúvida, está formando, né, essa juventude que é protagonista da BEFC, dessa articulação internacional da economia de Francisco. Então, esses jovens aí muito interessantes, né? Andrei, Gabriela, Consolaro, Eduardo Brasileiro, e enfim, outros mais que têm feito atividades bastante interessantes e que estão, daqui a algum tempo, serão eles, os professores, os gestores, os ministros, tá certo? E que farão a mudança. Foi apostando nisso que o Papa fez esse chamado, né? E diria, para encerrar, que a referência disso deve permanecer sendo Francisco de Assis, que buscou o diálogo interreligioso, né? O diálogo com o sultão muçulmano, e que tinha essa perspectiva para além, né, das fronteiras institucionais. Isso deve ser a referência, a meu ver, desse movimento internacional da economia de Francisco, para além dos posicionamentos da igreja. É isso. Obrigado. Foi muito bom conversar com vocês e até uma próxima. Obrigado, professora Edmeia. Obrigado, professor André. Quero agradecer mais uma vez a participação de todas, todos e todas que estiveram aqui com a gente. Bem, e vida longa ao Papa, então, né? Se os moradores dos burgos conseguiram transformar o feudalismo, por que não os habitantes das casas de Francisco não conseguem, né, transformar o capitalismo radicalmente? Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima. Tchau.